E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paulo Borges, Tech Todo Dia. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos variados e valiosos sobre ferramentas, tecnologia, programação e empreendedorismo, para te ajudar no seu crescimento profissional e até mesmo no crescimento do seu negócio. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para me ajudar com esse trabalho e não perder nenhum conteúdo. Lembrando que eu sempre coloco o ouro na descrição dos vídeos, algum bônus especial para você, alguma turma de treinamento aberta, e muito mais. Bora pro conteúdo. Então bora lá para mais uma aula, tá? Pessoal, deixa eu diminuir aqui minha câmera só para vocês conseguirem visualizar essas anotações que a gente fez na aula passada, né? Porque eu não me atentei que a câmera poderia estar na frente. Então vou dar uma leve diminuída aqui na câmera para não atrapalhar, tá? Então na aula passada a gente aprendeu sobre variáveis, né? Não vou nem recapitular, que a gente recapitulou ali ao final da aula. E nessa aula a gente vai começar a aprender sobre os tipos de dados. Ah, Paulo, a gente vai aprender só os tipos de dados do JavaScript? Não, pessoal, a gente vai aprender os tipos de dados mais comuns que vão ser partilhados também por outras linguagens de programação. Paulo, vamos aprender todos os tipos de dados? Não, a gente vai aprender os mais comuns, os mais utilizados, mas existem muitos tipos de dados, tá, pessoal? Mas a gente vai aprender aí os que a gente mais vai utilizar no nosso dia a dia aqui nesse mini curso, tá? Até porque para a gente aprender outros tipos de dados um pouco mais avançados, a gente teria que estudar outras coisas que não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas não se preocupe, você vai aprender o suficiente aí para continuar os seus estudos de programação e quando for pertinente, vai aprendendo outros tipos também, tá bom? Então hoje, pessoal, a gente vai aprender a string, certo? A string, vou até colocar um X aqui, certo? E a gente vai aprender o number. Beleza? Vou colocar o X aqui também. Aqui do lado de tipos de dados, eu só vou colocar o X quando a gente estudar todos os tipos que a gente tem para estudar, tá? Mas eu decidi, nessa parte de tipos de dados, separar em pelo menos 2 aulas aí para não ficar muito conteúdo, ok? Então vamos lá. Vamos ver primeiro a string, certo? Vou vir aqui, vou apagar tudo, tá? Vou salvar, né? Agora a gente tem um arquivo limpo e a gente pode continuar escrevendo novamente, tá? E a gente aprendeu as variáveis primeiro justamente para ficar mais fácil de aprender os tipos de dados, porque a gente vai precisar de um local para colocar esse dado, né? Então vai ser a nossa variável, ok? Eu vou criar aqui uma constante, opa, tá maiúsculo. Vou criar aqui uma constante, vai ser a nossa string, ok? Temos aqui uma string. E o que é a string, pessoal? A gente já viu a string antes, só que você não se lembra. A string basicamente é um conjunto de caracteres envolvido por aspas, tá? Então, essa é a nossa string. Opa, nossa string. Uma string nada mais é que um texto, tá, pessoal? Um texto, uma frase envolvido por aspas. Envolvido por aspas, Paulo, por quê? Se eu pegar e apagar as aspas, essa string aqui não vai funcionar? Isso aqui não é mais uma string? Não. O JavaScript entende que isso é código JavaScript, que você está tentando escrever código JavaScript. Então, para ser um texto qualquer, um conjunto de caracteres qualquer, ele tem que estar envolvido por aspas, certo? Aí ele entende, isso aqui não é código JavaScript, é só um texto, certo? Então, essa é a nossa string. A string nada mais é que um conjunto de caracteres, um texto envolvido por aspas. Paulo, então eu só posso utilizar aspas simples para escrever uma string? Não, a gente também pode utilizar aspas duplas, tá? O que você não pode fazer é começar com um tipo de aspas e terminar com outro, tá? Se é aspas duplas, tem que ser aspas duplas no começo e no final. Da mesma maneira com aspas simples, tá? Paulo, se eu tiver um texto, se eu tiver um parágrafo, que no meio do texto eu tenho outras aspas, né? Tenho aqui aspas duplas. Isso aqui vai funcionar? Não vai funcionar. Porque aqui, né, o JavaScript está entendendo que basicamente sua string está começando aqui e está terminando aqui, tá? E uma outra string está começando aqui e está terminando aqui. Então esse texto aqui vai ficar como se não estivesse dentro de uma string. Vai dar erro aqui no seu código JavaScript, tá? Então como que a gente faz para colocar aspas dentro de um texto que já está envolvido por uma string? A gente utiliza o outro tipo de aspas, tá? Então, se a nossa string aqui é aspas duplas, a gente simplesmente vai vir aqui e colocar aspas simples aqui, e isso aqui vai funcionar, ok? Se eu venho aqui dou um console.log, né? Aqui no nosso string, certo? E salvo, a gente vai ter aqui um texto. Vou abrir aqui o inspecionar, vou abrir aqui na aba de console,
tá? E a gente vai ter um texto, ó, envolto por aspas, tá? Aqui no console, quando é string, ele mostra, assim, um textinho normal, né? Ele não mostra nada demais, ele só mostra que o texto normal tá, e aqui a aspa que a gente envolveu aqui a palavra nossa, ok? Ah, Paulo, legal, é isso que eu tenho para saber de string por hora? Não, tem mais algumas coisinhas, né? Existe uma coisa chamada concatenação de strings, que basicamente a gente consegue pegar a nossa string, certo? E juntar com outra string. Então eu vou tirar essa aspa daqui, na verdade eu vou apagar esse texto, tá? E vou colocar Paulo tá? E aqui, né, eu escrevi Paulo eu posso ter uma outra constante, tá? Outra string, tá? E essa string aqui basicamente vai ter o valor de programador, tá? E agora eu posso simplesmente pegar essa nossa string, que é a primeira, tá? Vir aqui e concatenar com essa outra, ok? Basta colocar um mais aqui, outra string, colocar aqui e salvar. Se a gente vem aqui e atualiza, tá? Paulo é programador. Mas veja que ficou junto, né? Por que, Paulo? Por que ficou junto? Porque a gente não tem espaço nem aqui no final e nem aqui nesse começo, tá? Deixa eu colocar aspas duplas aqui para a gente ter um padrão, tá? Então ele não tem espaço nem aqui no final e nem aqui no começo, ok? Então ele vai simplesmente juntar tudo e vai ficar colado mesmo. Para resolver isso, a gente pode simplesmente dar um espaço aqui no começo, né? Ficar um espaço em branco. Espaço em branco também é caractere, tá? E a gente vem aqui e atualiza e veja que agora a gente tem um espaço, né? Uma outra maneira de fazer isso é fazer uma outra concatenação de string, né? Eu posso simplesmente somar aqui com uma string com um espaço vazio dentro dela e depois somar com a outra também. Então, basicamente, eu tenho uma primeira string, somo com um espaço vazio e depois somo a outra string. Deixa eu atualizar. Se a gente vir aqui, né, e atualizar, certo? Agora chegamos exatamente no mesmo resultado. Paulo é programador, fazendo dessa outra maneira. Ei, desculpa interromper teu vídeo, eu só queria saber se você já deixou o like e se inscreveu no canal ativando o sininho. Isso ajuda muito o meu trabalho. Dá essa força, faz isso aí por mim. Ah, Paulo, muito interessante essa parte de concatenação de string. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma outra coisa que a gente vai aprender aqui de string, que é basicamente a template string, que é uma outra maneira de escrever a nossa string. A gente já aprendeu que uma string ela pode ser escrita tanto com aspas simples quanto com aspas duplas, mas ela também pode ser escrita com crase, tá, pessoal? Uma string também pode ser escrita com crase. E a gente utiliza a crase quando a gente quer escrever código JavaScript dentro da nossa string, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou escrever aqui o nosso amigo Paulo Veja que eu escrevi uma string aqui dentro, né? Escrevi um texto aqui dentro da crase e eu te disse também que poderia escrever código JavaScript aqui dentro, ou seja, eu poderia colocar o valor de uma variável aqui dentro, certo? Se a gente quisesse concatenar, por exemplo, se eu quero dizer o nosso amigo Paulo é programador, eu poderia vir aqui, somar, né? E colocar aqui a outra string, né? Venho aqui, salvo, se a gente vir aqui e atualiza, isso aqui funciona, né? Vai ficar aqui sem um espaço, mas funciona, ok? Mas eu posso também escrever código JavaScript aqui dentro, tá? Então, para fazer isso, eu basicamente vou dar um espaço aqui, vou colocar um cifrão e chaves. E aqui dentro dessas chaves eu posso escrever código JavaScript. Então, se eu venho aqui com essa variável e colo aqui dentro, ele não vai entender que isso aqui é uma string, né? Ele vai entender que isso aqui é uma variável JavaScript e vai pegar o valor dela. Então, se eu atualizo e venho aqui, vai funcionar exatamente da mesma maneira. Isso aqui é muito interessante, pessoal, quando a gente quer que esse valor aqui ele seja realmente variável, ele possa se alterar. Por exemplo, né? A gente quer indicar que dia do mês é hoje, né? Então, hoje é dia, e a gente vai colocar aqui, né? Const dia do mês, tá? E ele vai ser, hoje é dia 16, né? Dia 16, certo? Hoje é dia, a gente vai colocar aqui o cifrão e tal. E aqui a gente vai salvar. Veja que ele aqui já vai me informar, hoje é dia 16. Se a gente tivesse um código JavaScript que todos os dias altera esse valor aqui, automaticamente já alteraria essa frase aqui sem precisar alterar a string, tá? Não se preocupe que conforme a gente vai aprendendo mais JavaScript, a gente vai fazendo esses exemplos, tá? A gente consegue sim fazer tudo isso com JavaScript, tá? Pegar o dia que a gente tá, alterar o dia,
fazer bastante coisa e a gente vai fazer isso, tá? Mas basicamente o que você precisa entender é que isso aqui a gente usa principalmente quando a gente tem valores variáveis que a gente quer que fique alterando, tá? Então a gente utiliza a template string e fica sempre assim, hoje é dia, tá? E se aqui o valor for 17, ele vai simplesmente alterar aqui, hoje é dia 17 e por aí vai, tá? Então a gente já aprendeu o que a gente precisa aprender aqui de string nessa aula e tá faltando aqui o tipo number, tá? Pessoal, o número a gente acabou de escrever aqui. O número é exatamente isso, tá? Existem algumas variações, né, que a gente vai aprender um pouco mais para frente também, mas o número é basicamente um número. O número a gente pode utilizar o ponto também para atribuir novas casas decimais para esse número, tá? Então, se eu salvar aqui, vai vir aqui e atualizar, ele vai dizer que hoje é dia 17.22222, ok? Um número ele também pode ser escrito assim, né? Que seria um 17 seguido de 10 zeros, né? Então, se eu ver aqui e atualiza, ele vai me dizer que hoje é dia 17 seguido de 10 zeros, ok? E número não tem muito segredo, tá, pessoal? Existem algumas variações de número, né? O float e tal, mas isso a gente vai aprender um pouco mais pra frente. O que você precisa entender é que string é um texto envolto de parênteses, de aspas, certo? E o número é basicamente um número, tá? Paulo, então se eu venho aqui e coloco aqui 17, isso aqui é um número? Não é um número, tá, pessoal? Por mais que ele seja um número, isso aqui é considerado uma string, e existe um jeito muito legal da gente ver isso. A gente vai utilizar uma outra funçãozinha do JavaScript, que é o typeof, tá? Typeof, que é pra gente ver qual é o tipo do dado. Então, se eu venho aqui e dar um typeof, espaço, nossa string, tá? Ele vai me mostrar no console qual é esse tipo de dado aqui. Se eu salvo, venho aqui e atualizo, ele vai dizer, ó, isso aí é uma string, tá? Mas se eu venho aqui, né? Deixa eu tirar as aspas, tá? Pego aqui dia do mês e coloco aqui, ele vai me dizer que isso aqui agora é um número, tá? Ó, isso aí é um número, entendeu? Então, isso aqui serve basicamente para a gente ver qual é o tipo de dado. Se a gente tem alguma dúvida ali durante o nosso código, caraca, que tipo de dado é esse aqui? Então a gente pode utilizar o typeof para ajudar a gente. Então se eu venho aqui, tá? Coloco aspas aqui no 17. Ele não é mais um número? Não, ele não é mais um número. Agora ele é uma string. Por mais que seja um caractere numeral, né? Ele é uma string, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Acho que a gente aprendeu aí, legal aí, a respeito de string e number. A gente vai se aprofundar mais, mas por hora é isso aqui que você precisa saber, tá? Para conseguir dar continuidade aí nas próximas aulas. Bons estudos! Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui do canal. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Também já entra no canal e dá uma olhada nos outros vídeos. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que vai encontrar muitas outras coisas que você vai gostar também. E não se esquece de dar uma olhada na descrição. Eu sempre coloco bônus, abertura de treinamentos e muito mais lá. Já dá uma olhada também se tem turma aberta do Profissão Programador. Esse curso que já levou muita gente do zero ao primeiro emprego na área de programação e tem uma das maiores taxas de sucesso do mercado de treinamentos. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo.